A igreja está vazia. Parece que houve na igreja um ataque babilônico. Parece que Nabucodonosor, em forma do coronavírus, visitou a casa de Deus. E Jerusalém, como templo e lugar de adoração ao Deus vivo, ela foi cercada, invadida, destruída, reduzida a cinzas e lembranças. Quando pensamos na igreja antes da pandemia e olhamos para a igreja dos dias atuais, dá vontade de chorar. Esvaziou. O povo acostumou a viver em casa. O povo não quer mais, o povo está com medo, o povo está assombrado. Assombrado, né? Não quer ir para a igreja. Alguém me disse assim: pastor, o senhor, quando transmite a live, o culto online, o senhor está incentivando os irmãos a ficarem em casa. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Misericórdia, mas tudo que eu faço tem um problema. Se eu não transmito o culto ao vivo, o pastor, ele não transmite o culto ao vivo. Fala sério. Eu queria tanto assistir o culto ao vivo. Pastor, transmite o culto ao vivo, pastor. Aí eu pego o culto e coloco para transmitir ao vivo. Aí agora estão dizendo que por eu colocar o culto para transmitir ao vivo, eu estou contribuindo para os crentes não ir para a igreja, porque eles assistem em casa. Pelo amor de Deus, pastor, tudo que faz está errado. Parece que tudo que o pastor faz está errado. Meu irmão, não diga isso. Não diga isso, porque a vida, ela é muito corrida. Eu conheço, semana passada, eu estava fazendo uma live aqui, e o irmão mandou para mim: pastor, eu ainda estou no trabalho, ainda na correria, e estou aqui dentro do carro assistindo o senhor pregando a live. Que maravilha! Irmão, transmitir ao vivo o culto presencial, fazer lives pregando a palavra de Deus, eu não estou contribuindo, nem fazendo apologia para os crentes deixar de congregar e deixar de ir à igreja. Não, eu estou contribuindo para que tem irmãos nesse momento que está trabalhando de Uber, de taxista, e está assistindo a nossa live. Tem outros que estão lá no trabalho, de plantão, noturno, e está assistindo a nossa live. Tem irmão que está em casa, jantando e assistindo a live. Outros estão no quarto, deitado, está assistindo a live. É muito bom, é muito importante transmitir lives, culto ao vivo. Nós temos que usar essa ferramenta. Instagram, YouTube, Facebook. Temos que usar a ferramenta online, a internet, as redes sociais para proclamar o Evangelho. Eu estou aqui em Brasília, Sudoeste, Distrito Federal, pregando a palavra aqui do meu escritório, né? Irmão Milton está lá em São
Paulo. Não sei se está em casa, se está no trabalho, se está dentro do carro, mas ele está aqui, conectado na live. Irmão Milton, Pai do Senhor, boa noite, saúde para o Senhor e toda a sua família, seja bem-vindo. A irmã Celinê está lá no Gama, a cantora Patrícia, né? A missionária Áquila ali, sudoeste. Então tem muitos irmãos dos 4 cantos de Brasília assistindo essa live. Outros assistindo em São Paulo, como é o caso do irmão Milton, irmã G, lá de São Paulo também. Então você pode assistir os cultos online, as lives, os cultos, Brasil afora, meu irmão, dos 4 cantos do Brasil. Agora não tem mais isso. Existe a igreja presencial, existe a igreja online, que temos que investir, temos que acostumar. Ó, o diácono Sartre está lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Está longe, está na terra que neva, né? Então, os irmãos estão longe e estão assistindo a pregação da palavra de Deus. Então, eu vou continuar fazendo as lives, eu vou continuar transmitindo os cultos ao vivo, para que meus irmãos, minhas irmãs possam, né, assistir, ouvir a mensagem da palavra de Deus, seja onde for, onde você estiver. O importante é você, né, assistir, compreender e guardar no seu coração a palavra de Deus. Diácono Sartre está lá no coração do Rio Grande do Sul. Deus abençoe o meu amado diácono Sartre. Então, essa destruição, a destruição de Jerusalém pela Babilônia, foi profetizada e permitida pelo Senhor Deus. Permissão de Deus. E porque Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída por causa da idolatria, por causa da falta de compromisso, por causa do pecado, rebeldia. O povo não quer, irmão, ficar submisso, povo rebelde, coração duro, de dura cerviz. Deus fala uma coisa, o povo faz outra. Deus diz algo, a pessoa não obedece. E isso, por tanto Deus avisar, a medida de Deus enche. E quando a medida de Deus enche, ele não suporta mais. Aí vem o juízo. Então, antes que o juízo bata na sua porta, faça um exame de consciência. Você e Deus. Não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não estou aqui te julgando, eu não estou aqui querendo te convencer à força, eu não estou aqui dizendo que você faz isso, faz aquilo. Não, irmão. Eu só estou dizendo e pregando a palavra de Deus e dizendo para você, faça um exame de consciência. Aonde estiver algo errado, corrija. Aonde estiver o erro, aonde estiver o pecado, onde estiver a falha, onde você estiver falhando com Deus, corrija,
feche as brechas, se arrependa, mude de vida, mude suas práticas, mude suas atitudes. Mudança. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus e passe a caminhar verdadeiramente nos passos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, segundo Reis, capítulo 24, versículo 3, e na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face. Permissão de Deus. Pastor, e Deus permite que Babilônia venha cercar Jerusalém, invadir Jerusalém, destruir, reduzir Jerusalém a cinzas e lembranças? Sim. Deus permite. Mas antes de você ficar assustado, né, e ignorar esse fato, veja que Deus avisou dezenas e centenas de vezes, mas o povo não toma jeito, o povo não quer tomar jeito. Obrigado, irmão Milton, homem de Deus. Segundo Reis 24 e 3. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Manassés foi um homem tão ruim, tão ruim. Manassés é filho de Ezequias. O rei Ezequias, aquele que virou o rosto para a parede, orou, né? Inclusive há algo tão interessante sobre isso, que quando o profeta Isaías vai lá profetizar, prepara, ordena a tua casa e morre para Ezequias. Aí, muita gente pensa que Ezequias ali, o profeta Isaías mandou ele preparar a casa para morrer, ordena a tua casa e morre, colocar em ordem a tua casa. Era pecado. Não era pecado, era que Ezequias não tinha ainda o sucessor. E quando você lê a Bíblia, pesquisa mais a fundo, você vai entender que Deus precisava de um sucessor. Para desse sucessor vem a genealogia, a linhagem, e cair lá na raiz de Jessé, que depois da raiz de Jessé brotar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus precisava de um sucessor, e o rei Ezequias não tinha preparado, e por isso que o profeta foi lá com a sentença de morte, o profeta Isaías, ordena a tua casa e morre, e deu para ele 15 anos a mais de vida, porque a longevidade pertence ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a partir dali, Ezequias prepara um sucessor, nasce Manassés. Manassés assume o reinado ainda jovem, muito jovem. Mas Manassés, ao invés de fazer a vontade do Senhor, de seguir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não mergulhou numa idolatria tão pesada, tão piorada, tão agressiva, que a história diz, não a Bíblia, a história diz que talvez Manassés foi o rei que mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Então Manassés, talvez, tudo indica que foi ele que mandou serrar ao meio o profeta Isaías.
morreu cerrado ao meio. Então um rei tão ruim, tão agressivo, tão piorado, mas tão esse Manassés. E o pecado de Manassés está aí, está escrito em 2 Reis 24:3, que o irmão Milton acabou de colocar. Aí foi que Deus ficou irado. Aí foi que Deus derramou a sua ira, trazendo os babilônios, trazendo a Babilônia no comando de Nabucodonosor para cercar, invadir, destruir, reduzir a cinzas Jerusalém e só ficar mesmo a lembrança. Tudo por causa de os outros pecados para trás e a rebeldia e o tantão de pecados praticado por Manassés, o rei ruim, coração duro. Irmãos, o coração duro desagrada a Deus. Deus quer coração perdoador, coração mole, coração que derrete na presença de Deus. Deus gosta daquele crente que se derrete na presença dele, quando começa a chorar, orar, jejuar, ler a Bíblia, ele derrete o coração. Minha mãe falava de coração de manteiga que derrete. Deus precisa desse tipo de coração, coração duro, coração de pedra. Deus não se agrada com o crente, com o irmão, com a irmã que tem um coração de pedra. Misericórdia. Deus abençoe o diácono Macedo, toda a sua família, toda a sua casa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a cooperadora Rafaela, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Fran Azobo. Jesus abençoe sua casa e sua família, Fran, em nome de Jesus. Obrigado a todos pela presença. Então, irmãos, o crente, ele tem que ter um coração derretido, né? Coração duro é uma pessoa que é difícil de Deus trabalhar. A pessoa, quando tem um coração duro, ela não entende a mensagem, ela não aceita a mensagem, ela não engole a mensagem, ela não é tratada pela mensagem. A palavra, o coração de pedra. Digamos que a mensagem da palavra de Deus é uma semente. Você já viu a semente nascer em pedra? Não, irmão. Semente não brota em pedra. Quando o coração é petrificado, quando o coração é de pedra, quando o coração é resistente, a semente da palavra bate lá e morre, apodrece, não nasce, não brota. Mas quando o coração é um coração de terra fértil, adubada, uma terra mole, uma terra preparada pelo louvor, pelo jejum, pela oração, aí a semente da palavra vem, entra naquele coração e ali a semente nasce, a semente brota. É por isso que às vezes a gente fala assim, rapaz, o irmão, a irmã é uma bênção. Toda palavra que se fala com o irmão e com a irmã,
ele já muda de atitude, ele já faz diferente. O irmão tem o maior prazer de obedecer, tem a maior alegria de fazer certo, de ser submisso, de caminhar dentro da palavra. É porque essa pessoa tem um coração mole, terra fértil. Toda semente que cai ali, cai, brota, nasce, dá flores e frutos. Mas quando o coração é de pedra, não tem palavra, irmão, que dê jeito. Salvo se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, entrar com muita providência. Ele entra, né? Mas é raro, é esporádico. A Bíblia diz que a palavra de Deus é aquela que esmiunça a penha, quebra a rocha. Eu creio que quebra. Mas não é bom ter um coração assim. É bom ter um coração perdoador, amoroso, bondoso, cuidadoso, mole, sensível à voz do Espírito Santo. Aquele crente, irmão, que chega na igreja, ajoelha, começa a chorar, escuta um louvor, começa a chorar, escuta a mensagem da palavra de Deus, começa a chorar. Deus fala com ele através da pregação, do ensino, ele começa a chorar. Tem que ser assim. E pastor, como é que eu faço para o meu coração ser assim? Peça ao Senhor Jesus. Jesus, me dá um coração mole, me dá um coração perdoador, me dá um coração que eu possa sentir a tua presença, que eu possa sentir o teu toque. Me dá um coração mole, um coração que ao ouvir a tua palavra, ela comece a trabalhar na minha vida, mudando minhas práticas, mudando o meu comportamento. Muda a minha vida, Jesus. Muda a minha maneira de ser. Jesus, me dá um coração perdoador. Me dá um coração amoroso, misericordioso, bondoso. Me dá um coração. Tira de dentro de mim todo o orgulho, toda a arrogância, todo o ódio, toda a mágoa, toda a vingança. Tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é perverso, tudo que não te agrada, Jesus, tira de dentro de mim, arranca de mim, me faz ser um crente de verdade, chorar na tua presença, sentir a tua presença, andar verdadeiramente como um verdadeiro servo de Deus, amando a tua palavra, orando pelas madrugadas, lendo a Bíblia, jejuando, congregando, trabalhando na tua obra, sendo submisso, sendo obediente, sendo um servo de Deus, de verdade. Ore assim, irmão. Ore assim. Nós precisamos, irmão, ser crente de verdade. Nós sabemos que onde há fingimento, Deus não opera. Ninguém vai chegar no céu, irmão, fingindo ser crente. Nós vamos chegar no céu sendo crente de verdade. Então, eu vejo, irmãos, uma necessidade muito grande da igreja ser uma igreja, irmão, de crente, mas uma igreja de verdade.
Parece que a igreja dos crentes hoje em dia, ela é conhecida não pela cruz, sim pelos escândalos. Meu Deus, é tanto escândalo, tanto escândalo. Nós temos que pedir a Jesus para parar de pecar. Nós estamos envergonhando o Evangelho, estamos envergonhando a igreja, envergonhando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tanto escândalo, é tanto pecado, é tanta coisa que está acontecendo. Isso contribui para esfriar a fé das ovelhas. Contribui. E se nós estamos contribuindo para que isso aconteça, nós iremos prestar contas. Meu Deus, é tanto escândalo que até os crentes que se diz ser crente estão esfriando na fé. Oh Jesus, tenha misericórdia de nós. Momilton colocou aí Salmo de número 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. É verdade, irmão. Onde está o nosso quebrantamento, nosso arrependimento? Onde está? Nós precisamos chorar mais na presença de Deus, pedir mais perdão, ser mais crente, perdoar mais, compreender mais, entender mais, julgar menos, falar menos, abrir a boca menos. Precisamos fechar mais a boca, orar mais, jejuar mais, ler mais Bíblia, procurar ser mais crente, procurar ser de verdade servo de Deus. Queremos dar bem-vindo. Eu não sei, eu acho que é um irmão, né? Irlance. Acho que é esse o nome. Irlan. Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, meu amado, minha amada. Pela foto aqui, está bem pequenininho. Eu não sei se é um irmão, se é uma irmã. Jesus te abençoe aí, seja bem-vindo, tá bom? Desculpa aí, não dá para identificar se é um irmão, se é uma irmã, se o nome é esse mesmo, tá bom? O pastor aqui já está, eu olhando assim, não dá para identificar. Então, olha, se antigamente o crente vigiava, hoje nós temos que vigiar dobrado. Porque em todo lugar tem uma câmera, em todo lugar tem alguém gravando, em todo lugar tem alguém filmando, em todo lugar, todo crente virou um repórter. Em toda igreja tem uma câmera gravando. Todo pastor, pastora, crente, servo de Deus, serva de Deus, em todo lugar tem alguém te filmando. Então, antigamente a gente não sabia de muitos escândalos. Os escândalos ficavam encobertos como sujeira debaixo de um tapete. Hoje, os escândalos estão vindo à tona. A Bíblia diz que ai daquele por onde vem o escândalo. E a Bíblia diz que nós, servos de Deus, temos que vigiar, mas vigiar de verdade. Então nós temos que ser crente, irmão,
de uma maneira em qualquer lugar. Se você vai no supermercado, vá como crente. Se você vai na padaria, vá como crente. Se você vai na farmácia, vá como crente, né? Se você vai lá à academia, malhar, vá como servo de Deus. Se você vai à faculdade, colégio, trabalhar, vá como servo de Deus. Dê testemunho como servo de Deus, como mulher de Deus, como serva de Deus. Porque o que nós estamos observando é que os escândalos estão atrapalhando a igreja crescer. O escândalo atrapalha a marcha da igreja, o escândalo atrapalha o crescimento da obra de Deus, o escândalo atrapalha os não crentes buscar a presença de Deus, o escândalo atrapalha os neófitos na fé, ficam titubeando, oscilando, não sabe se vai, se fica, se continua, se desiste. Então, o que nós que temos que ter cuidado é que a igreja dos dias atuais, ela está sendo conhecida não pela cruz, mas pelos escândalos. Nós temos que pregar mais que Jesus salva, perdoa os pecados, escreva o nosso nome no livro da vida, que Jesus cura e batiza no Espírito Santo. Jesus continua salvando, curando e batizando no Espírito Santo. Nós temos que pregar o Evangelho e anunciar para as pessoas, para os pecadores, que a única porta, o único caminho de levar aos céus é aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, em nome de Jesus, vamos ser crente de verdade. Que a igreja pare de ser conhecida pelos seus escândalos. Que ela seja conhecida pela cruz do Calvário, a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva o pecador. Eu quero aqui encerrar essa live, agradecer a presença de todos vocês